Salve, belezuras! Sempre surgem dúvidas a respeito da beleza natural e os procedimentos estéticos e a dermatologia. Então eu fiz uma seleção de todas as dúvidas que a gente tem recebido ao longo dos últimos 6 meses e trouxe hoje aqui para vocês, para responder essas perguntas, a doutora Soraya Rossetti, que ela é membro efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Academia Americana de Dermatologia, pós-graduada pela Associação Médica de Nutrologia, pós-graduanda em Oncologia Cutânea pelo Hospital Sírio-Libanês. Muito bem-vinda, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, hoje o assunto é muito interessante e a gente recebe muitas dúvidas sobre procedimentos estéticos principalmente, né? E os cuidados da rotina de beleza natural. E então o que a gente vai hoje explicar para vocês é que não são práticas antagônicas, né? Que a beleza natural, né? A rotina que você tem com seus exercícios, com a limpeza, com o seu hidratante, com fotoproteção, eles são complementares, né? Muitas vezes aos procedimentos estéticos, e tem alguns procedimentos que estão mais alinhados com a nossa proposta, cremes também, os hidratantes, e é o nosso assunto de hoje. É isso aí, muito prazer. Eu recebi o convite da Érica aqui e eu acho que tem que ficar bem claro é que as massagens musculares, né, a massagem facial que a Érica sempre traz como informação, é um método muito flexível, diário, que vocês fazem dentro de casa, né? E vocês devem ter os cuidados de limpar bem a pele, higienizar, né? Depois passar um bom hidratante, algum firmador, algum precursor que estimule fibra colágena elástica na pele, que a gente vai conversar bastante hoje, e fazer fotoproteção, que é fundamental para evitar os efeitos epigenéticos, né? Que podem causar câncer de pele e alterações estruturais importantes no envelhecimento cutâneo, tá? Muitas pessoas me perguntam se eu faço os procedimentos estéticos, né? E a doutora Soraya é a minha dermatologista, então eu tenho um cuidado com a minha pele, sim. E então a ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre aqueles que eu faço, que eu não faço, aqueles que a gente recomenda e principalmente aqueles que estimulam o seu próprio corpo a produzir mais colágeno, por exemplo, que esse é um dos assuntos que a gente vai entrar hoje. E vou falar também um pouquinho sobre o Botox, porque é uma dúvida bem constante. As pessoas perguntam, eu faço Botox, posso fazer os exercícios? Então eu trouxe ela para responder aqui para vocês. Então, a toxina botulínica, gente, é um recurso de tratamento hoje em dia, mas ela relaxa, realmente ela relaxa as fibras musculares, né? Ela tem um efeito benéfico, porque ela suaviza as expressões. Inclusive, quando a gente aplica essa técnica, a gente tem que fazer a técnica em benefício, para dar um ar de naturalidade, né? E não bloquear totalmente as estruturas musculares da pele, que não é o intuito, né? O intuito é suavizar as expressões, né? Tornar a feição mais, vamos falar, mais natural, menos, vamos falar, suavizar as expressões de hipertrofia muscular, né? Não tornar totalmente assim, sem expressão na face, né? Bom, eu optei por não fazer o Botox, principalmente porque ele é antagônico ao que eu estou propondo, que são os exercícios faciais. Então a gente está, a partir dos movimentos, ajudando então a nossa pele a se tornar mais firme e mais elástica, né? Então foi uma opção eu não usar mais o Botox, porque eu já usei e foi a partir então desses estudos mesmo do papel do movimento no tecido conjuntivo, que é lá onde a gente consegue, que a gente faz a sintetização do colágeno, né? Não no músculo, isso é importante dizer, porque não é por conta de um enfraquecimento muscular que a gente tem uma queda e uma flacidez, né, do rosto, mas sim por causa dessa degeneração das fibras de sustentação do rosto, dessas fibras de colágeno e elastina e tal. Então a gente vai perdendo e a pele vai caindo. Então, além, não só a questão de produção de colágeno é importante, mas também como a organização dessas redes de colágeno. Sim, né? A gente também tem que lembrar que o envelhecimento, gente, ele é multiestrutural, ele é tridimensional. Ele acontece desde o arcabouço ósseo, a gente vai mudando as características até da arcada do arcabouço ósseo da face, que causa uma retração e um desnivelamento da face, né?
tem sim um pouco de reabsorção muscular junto e tem muita reabsorção de fibra colágena elástica, que acontece no envelhecimento natural da pele, que é o que todo se estuda para a gente ter recursos para diminuir esse processo de envelhecimento de forma tão, vamos falar, agressiva, né? Quanto à toxina botulínica, um dado importante, quem quer fazer esses exercícios musculares deve restringir a atividade muscular por 30 dias depois de uma aplicação de toxina. Mas existem vários outros recursos, vários outros procedimentos que são muito seguros e que a gente pode usar ao invés de usar a toxina. A toxina é um recurso, vamos falar até de finalização. Tem vários outros, como os lasers, os preenchimentos cutâneos, né, os bioestimuladores, os peelings químicos, que são mais superficiais, que podem trazer um bom benefício também. O laser é um peeling, né? O laser é um procedimento mecânico, né? Que ele, em vários tipos de laser, envolve uma descamação de pele, que isso que classifica como um peeling. Tá. Mas ele é um peeling que não é químico, ele é um peeling físico, que acontece por aquecimento. Entendi. Né, das camadas da pele. E aí você ajuda, então, a ter uma regeneração celular, né? Isso, exatamente. Do estímulo mecânico. Estímulo mecânico, calórico, né? Então, realmente, estimula a formação de novas fibras, novas células. Com a descamação, a camada da epiderme ela fica mais regular, o contorno facial fica mais firme também. Mas isso vocês, né? Isso todos os dias vocês podem fazer dentro de casa, dentro que de casa. Tá, né? Com os exercícios, e muito importante também para a gente ter essa regeneração saudável é ter um ambiente fisiológico também harmonizado e saudável, não é verdade? Você como, né, doutora super alinhada com a nutrição, nutróloga, né, sabe como é importante também esses cuidados diários com a alimentação, né, para poder ter o aporte nutricional, a água, as vitaminas suficientes, não é isso? Sim, inclusive, gente, é um exercício de fato, vamos falar, é um estilo de vida, né? Um estilo de vida em ser saudável, em praticar atividade física, em fazer os exercícios faciais que a Erika orienta, que eu acho que ela é uma das maiores especialistas aqui no Brasil nessa área, em orientar, né? E é um conjunto de coisas, é um estilo de vida, né? Se nutrir, colocar água como também em vários horários do dia, fazer atividade física e escolher bem o que a gente ingere, né? O que está se ingerindo, né? Escolher os alimentos que têm mais nutrientes, as formas de cozinhar também, evitar o cozimento excessivo para perder as vitaminas, que as vitaminas não aguentam aquecimento, cozimento em alta temperatura, escolher os horários corretos, né? Sim. Uma série de fatores, né? Por isso também que eu me interessei. Eu acho que a gente já pode até falar, já que a gente está falando de nutrição. Tem uma pergunta que chegou sobre nutrição e essa pessoa me pergunta o que evitar a partir dos 50 anos de nutrição. 50 anos, assim, na verdade, nós estávamos conversando, né? Que é uma atitude que a gente pode fazer muito antes dos 50 anos, né? Mas aos 50 anos, que é o que eu estou vivendo agora, inclusive, né? É que a gente vê a mudança estrutural mesmo. Que a gente olha no espelho e realmente vê fisicamente as mudanças estruturais. Mas, veja bem, as pessoas que fumam ou que também usam a radiação solar de forma indiscriminada, também veem várias alterações na fisionomia que poderiam ser evitadas, que a gente começa a ver bem antes, né? Por causa de um estilo de vida que é maléfico, né? Mas a gente tem alguns nutrientes que são bem importantes que a gente deve incluir na dieta diária e que a gente pode entregar tanto na forma da alimentação como na forma de suplementos orais, suplementos nutricionais ou através de creme também, porque o creme é um bom veículo. A gente acha que pode não ser tão eficiente, mas é um ótimo veículo. Porque a pele é um órgão, a gente tem que lembrar que é um órgão enorme no organismo. E ele é um órgão muito responsável pela imunidade celular, que é a primeira fase da apresentação do antígeno, né? Que pode ser um vírus, pode ser um agente poluente, pode ser uma bactéria. Então, ele é a primeira porta de entrada para a gente se proteger contra esse agente, vamos falar, externo, que pode ser agressor. Sim. Você sabe que o Ayurveda diz que a nossa pele é a segunda boca. Que a pele é a segunda boca? Então, a gente já está se nutrindo também pela nossa pele. Né? Interessante, não é? Super interessante. Eu gostaria muito de me aprofundar, né?
Ayurveda. Ayurveda. Mas então as vitaminas, né? As vitaminas uso tópico e também ingerir o alimento ou suplemento, né? Que você ia falar, era as vitaminas. Então, tem várias vitaminas. Inclusive, gente, assim, muito eu fui procurar estudar mais nutrologia, porque a maior fonte de vitaminas e de forma mais equilibrada, de fato, é o alimento em si, in natura. Tá. A ingestão de alimentos, ingestão de água, como a Érica sempre reforça, né? Só que assim, quando a gente tem uma deficiência, aí o médico ele precisa se cercar de alguns recursos, porque a gente não sabe exatamente quanto que a gente vai entregar em determinado alimento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Quando a gente ingere, por exemplo, salmão, um peixe, a gente teria que comer muita quantidade de peixe para poder dar um suporte diário de vitamina D ou de ômega 3, por exemplo, que é uma fonte tão rica nessas duas coisas. E junto, esses alimentos, eles vêm com fonte de gordura que às vezes a gente precisa brecar a fonte de gordura. Então é por isso que muitas vezes o médico tem que ter o recurso de pedir para vocês usarem uma cápsula ou um sachê para quantificar exatamente quanto vai ser reposto, certo? Entendi. Mas o alimento é uma fonte, a fonte principal. Tá. Porque eu até escutei da Carita, que é nutricionista também, parceira, que ela fala que o que está acontecendo é a medicalização da alimentação. Então as pessoas tomam um monte de cápsula, mas você pergunta e elas não comem fruta, não comem legumes. Concordo plenamente. Então, assim, tem que ter um equilíbrio e também saber aquilo que está faltando, né? Para você fazer exames, por exemplo, para saber exatamente, né? O que precisa. E não também suplementar de forma indiscriminada. Isso é muito importante a gente falar aqui, né? Porque a suplementação indiscriminada, ela pode levar a um desequilíbrio também. Uma vitamina em excesso pode causar hipervitaminose, pode fazer um processo de oxidação que a gente tanto combate, né? Com antioxidação, né? Então, realmente, elas têm total razão. Isso eu estou totalmente de acordo. Ótimo. Agora, as fontes muito importantes de vitaminas que a gente deve procurar a vitamina C é muito importante. O retinol, o retinol deído, o ácido retinóico são fontes importantes derivadas da vitamina A. As xantinas, o chá verde, por exemplo, que se fala tanto também, né? Que é muito importante, ter uma ação super antioxidante que a gente pode tomar diariamente em casa e deve, né? O chá preto, o chá chamado amarelo também, eles também são ricos em vitamina A, que são as fontes de felxantinas. O que é chá amarelo? Então é uma classificação de chá. Que está entre o chá preto e o chá verde. Então, muito se fala de chá verde, mas essas outras formas de chá também têm ação muito importante antioxidante. Tá? Tem a vitamina E também, que é muito importante, que é um precursor grande de colágeno, de formação de fibra colágeno elástica. Tem o extrato de polipóides leucotomos, tá? Que é uma substância que foi purificada e extraída do corpinho ele foi estudado do corpo dos moluscos. Foi estudado um molusco, né? Que é esse animalzinho invertebrado, que ele se regenera. Quando a gente corta o corpinho dele, ele é capaz de se regenerar. Então isso foi extraído, né? Foi purificado e foi extraído esse polipóides leucotomos, que é muito importante na fotoproteção. Então esse é um dos principais recursos junto com outras vitaminas. Isso é uma vitamina, então? Não, isso é um extrato, ele é um extrato purificado de uma proteína do molusco. E onde acha isso? Então, onde que acha? Acha em fontes alimentares como, vamos falar, os peixes, tem os peixes algas. E tem os... Não. As algas tem, polipóides leucotomos também tem, e os moluscos também, esses animaizinhos invertebrados, né? Eu tô esquecendo agora, desculpa. Aquele escargot, essas coisas assim que parece uma... Isso, que são os mariscos comestíveis. Ostra. Isso também é rico em polipóides leucotomos também, tá? O resveratrol, né, que é um antioxidante super importante, que é muito encontrado no vinho, e que também algumas marcas importantes de dermocosmecêuticos também extraíram o resveratrol e começaram a usar como princípio ativo em tratamentos também em creme, tá? E o famoso ômega 3, né, gente, que é tão importante no controle da gordura do organismo, também é uma fonte importante que às vezes a gente vê também em creme e em alimento. Chega um pouquinho mais perto, só para chegar ali, ó. Tá. Eu vou me Ótimo.
Então vamos aproveitar e a gente falou, já abriu o assunto sobre fotoproteção. Então a gente vai falar um pouquinho, eu sempre falo sobre o tipo de protetor que eu tenho usado, é o protetor físico, porque eu passo muito tempo na água, fico bastante na praia e trabalho bastante também ao ar livre. Ao ar livre, né? Então, essa parte de fotoproteção é fundamental, tá? Que a Érica também está chamando a importância. Assim, o fotoprotetor, ele é indispensável, né? Então, agora também até o mercado da indústria, também indústria cosmética, está buscando estudar também formas biorais. A gente achava que tomar vitamina C ou comer polipóides leucotomos ou resveratrol ia resolver o problema de usar um fotoprotetor. Gente, isso é mais uma soma, né? O agente alimentar, né? O suplemento é mais uma adição do que a gente pode fazer de fotoproteção, mas ele de jeito nenhum. A gente tem que usar o fotoprotetor físico também, tá? O creme de fotoprotetor e as loções. Então, existem os fotoprotetores físicos e químicos, certo? Como a Érica falou, o fotoprotetor físico, ele é muito importante porque ele é um método de barreira. Então, vocês vão encontrar facilmente nos fotoprotetores que tem uma cor branca ou tem uma outra coloração. Então, o filtro, quando ele é opaco, ele tem geralmente um fotoprotetor físico, que é muito importante porque ele tem mais resistência à ação da radiação ultravioleta, ele forma uma barreira de proteção e ele também é muito importante como para resistência, né, à sudorese com exercício físico, tá, ou aguentar água, né, por excesso de tempo, a gente ficar fazendo um esporte aquático. Então é muito importante realmente escolher essa modalidade. Entendi. Tem assim tem os dois tipos, né? Tem o químico, o físico, tem os mistos. E, por exemplo, quem tem mais alergia pode dar preferência então para os físicos, porque o químico acaba tendo uma reação. Só que ao mesmo tempo o químico ele é mais suave, né? Se você quer passar embaixo da sua maquiagem, por exemplo, não é? Realmente ele é menos aparente, menos né? aparente. Ele se incorpora mais fácil à pele, né? Mas agora a indústria farmacêutica, ela conseguiu desenvolver produtos que realmente tornaram o filtro físico bem mais agradável. Eles conseguiram fluidificar mais o filtro físico. E tem essa grande vantagem dele ele ser muito menos alergênico, né? Então, para as crianças, para as pessoas que têm pele mais sensível, realmente o físico é muito mais seguro. O químico, os vários filtros químicos também são muito importantes na proteção contra a radiação ultravioleta B, que é a mais nociva, que está mais relacionada à carcinogênese, tá? Então, a prevenção dos carcinomas e até do melanoma também, que são os tumores de pele, né? Que a gente tem que evitar muito, tá? E você falou que ia dar umas sugestões de cremes físicos para as pessoas encontrarem na farmácia, né? Isso, então, existem algumas marcas, tá? Existem algumas marcas que tem mais facilmente, vocês podem entrar mais facilmente, a gente não quer fazer nenhuma propaganda de uma marca especial, tá? Mas tem marcas que estudam bastante fotoproteção. Existe uma marca chamada Sdin, que é de um laboratório espanhol que a gente tem muito respeito em receitar, tá? Heliocare também é outra marca muito boa, tá? Que tem antioxidantes na formulação junto com os filtros físicos e químicos. Tem a marca da La Roche-Posay, que é muito boa, que tem a linha a marca é a Antelhas, uma marca muito boa. Tem a Vichy, que tem a linha Ideal Solar. Então tem muitos filtros, a gente tem vários recursos muito bons com filtro físico e químico também, ou só físico. Quando vocês querem só físico, geralmente os filtros infantis, eles são hipoalergênicos e são só físicos, então é um bom recurso também. Essa é uma ótima dica. Infantil. Porque é difícil, porque não está escrito no rótulo produto, um filtro solar físico, né? Não tem como. A gente até procurou, a gente procurou e a gente não achou. Mas tem algumas coisas que vão no rótulo, né, sobre os produtos que você vai identificar como físico. Outra coisa importante também que estamos lembrando agora é que assim, existe no rótulo, gente, tem uma proteção, vocês têm que achar uma proteção. Quando fala em FPS 30 ou 60, ele está se referindo ao FPS em relação ao filtro solar químico em geral, tá? E a radiação ultravioleta B, tá? Mas a gente sabe que a radiação ultravioleta A está relacionada a alguns desenvolvimentos na parte do melanoma também.
Então é importante o filtro também ter o filtro físico que vai proteger muito melhor contra a luz visível e contra a radiação ultravioleta A, tá? Isso vocês vão ver, tá escrito UVA e vai ter em 4 cruzes. Vocês vão ver que se o filtro tem 4 cruzes de radiação ultravioleta A ou se só tem um. Então, em relação ao número, é mais em relação à proteção UVB, certo? Tá. E a gente tem que passar protetor todos os dias, mesmo se o dia estiver nublado? Sim, vocês têm que formar o hábito, porque infelizmente a radiação ultravioleta ela é cumulativa na pele. Então, os danos que a gente recebe depois dos 50 anos é cumulativo desde que a gente ia pra praia, aos 3 anos de idade, tudo. Então, é importante. E se for ficar dentro de casa também? Ou não? Então, dentro de casa a radiação é muito menor, tá? Mas hoje em dia tem muita pergunta em relação às lâmpadas de ultravioleta, que é uma realidade, que agora a gente também daqui a pouco vai achar outras lâmpadas com radiação, começando a migrar para as lâmpadas de LED, que vão ser lâmpadas mais seguras, mas a lâmpada ultravioleta dentro de casa, ela produz uma radiação sim, mas ela precisa de muito mais horas para causar dano em relação à radiação ultravioleta, que a gente pega na luz solar. Entendi. Tá. Exposição solar. Ótimo! Vamos falar agora então um pouquinho sobre cremes também, aproveitando o tema, né? Então a gente passa nos cuidados, a rotina de beleza que eu tenho sugerido é limpeza da pele, exercícios faciais, a nutrição utópica, né? Vitamina C, A, né? E, né? Ou tem vários filtros solares, ou que a gente vai achar em cremes, tá? Ah, entendi. Então tem os produtos mais minimalistas, mas a rotina que eu faço, né? Então, depois dos exercícios, a nutrição, hidratação e fotoproteção. Mas existe dentro dessas três modalidades, nutrição, hidratação e fotoproteção, esses produtos combinados também. Existem produtos que foram desenvolvidos que são combinados, que vocês veem um nome que foi um grande apelo comercial, por exemplo, o BB Cream ou CC Cream, né? Então, a gente não tem nada contra vocês usarem, vocês podem usar isoladamente ou escolher um produto desse, que já é um combinado, né? Que tem um filtro solar, geralmente com cor, tá? E geralmente esse filtro solar também vai ter um filtro físico, ele tem um estimulador, geralmente tem um estimulador de colágeno, e tem um hidratante junto também, tá? E tem também fotoprotetores combinados, como tem vários na linha La Roche-Posay, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito é o Redernick. O Redernick AluC quando ele tem, na linha tem vários que tem fotoprotetor junto, eles vão combinar a vitamina C, que é super importante porque ela faz antioxidação celular, então junto, associado a um fotoprotetor, realmente ela vai evitar a longo prazo o carcinogênese, também envelhecimento cutâneo. Outra coisa, né, que eles têm conversado é sobre envelhecimento cutâneo e câncer, né? Que é uma coisa tão importante falar também. Claro, vamos falar. Eu achei muito interessante que ela me contou que os mesmos cuidados para você evitar o câncer são os cuidados que você deve ter com a sua beleza, né? Natural. Realmente assim, o que eu vi assim quando eu fui estudar mais a fundo nutrologia, então às vezes a gente, né, às vezes também a gente se culpa um pouco talvez de procurar só a beleza, vamos falar assim, não é só procurar a beleza, então eu achei um link super importante. Primeiro que o belo é bonito de se ver, as pessoas realmente elas têm atração pelo belo, é normal, né? Sim. A gente querer estar bem, porque isso remete também à saúde, sabe? Ou a gente ser belo tem uma coisa de comunicação também, né? De você tem uma sociabilidade, foi estudado que existe uma sociabilidade mais fácil. E que as pessoas naturalmente procuram as coisas que são belas, né? Então, e quando a gente também procura envelhecer menos, né? A gente procura tratamentos anti-envelhecimento, realmente também a gente está evitando que as nossas próprias células, elas também se formem mutação, que é o que é a mutação? É a replicação celular anormal. A replicação celular anormal, ela vai gerar células que são mutadas. E as células mutadas, quando elas se multiplicam, elas formam os tumores. Isso serve muito para a pele, para os tumores de pele, mas serve para qualquer outro tumor também que a gente tem no organismo, né? Então, quando a gente protege contra a radiação ultravioleta, a gente está evitando mutação, porque a radiação ultravioleta, ela é um fator epigenético.
esse fator, então, existem os fatores genéticos que são herdados, que são as predisposições genéticas que a gente tem de desenvolver determinado tumor, ou a gente agride também a nossa genética e acaba assim agredindo e podendo favorecer a formação de tumores. Sim, né? E da mesma forma que a gente pode agir positivamente, né, na nossa epigenética, não sei se está certo dizer isso, né? Mas você pode agir para você ter então essa replicação, né, do nosso DNA, das nossas células de uma maneira saudável. Exatamente, da maneira que se replica corretamente a célula, né? E a gente também ativar melhor quando a gente está em saúde, fazendo atividade física, que foi provado que é super importante, como a ação antimutagênica também. Então, atividade física é super importante. Atividade física moderada, né? Então, isso é importante dizer também. O que é uma atividade física leve? Então, a gente pode classificar atividade leve, moderada e a atividade intensa. Então, tanto a atividade intensa, né, que é muito prejudicial porque acaba entrando justamente nesses processos de oxidação e envelhecimento precoce. A falta também é muito ruim, né, de movimento, é tão ruim ou pior, né? Acho que é até pior. E você então trabalhar então entre essa atividade leve a moderada, né? Sempre aquilo leve a moderado. Então isso para você, leve por que vai ser bom também? O leve vai ajudar também a fazer essa regeneração, a você descansar e relaxar, né? Então entre leve e moderada as atividades do dia a dia, muito mais movimento do que exercício. Então isso que eu sempre sugiro, né? De fazer esse tipo de movimentação. E os exercícios faciais, claro, né? Que os exercícios entram também nessa atividade leve e moderada. Sim, muito. Isso para saúde, tá, gente? Eu não tô falando até nem de exercício para estética, né? Porque também, se você quiser fazer, você tem exercícios específicos. Do mesmo jeito que a gente tem exercícios específicos para cada área do seu rosto, né? A gente vai ter estímulos específicos para melhorar o teu rosto. Tem estímulos específicos também para modificar o seu corpo. Então, tem que procurar um profissional sempre que possível, né? Para fazer essas modificações no seu corpo, mas lembrar de que grande parte do processo vai acontecer se você tiver regularidade. Então, sempre fazer. Todo dia fazer um pouco. Super importante, que é a mudança de atitude mesmo de vida, né? A gente ter uma atitude de vida mais saudável. Sim. Então, vocês estão falando todos os dias aqui com a Érica, tudo, né? Exatamente. Então, vamos a mais perguntas aqui. Então, muitas perguntas chegam a respeito de olheiras. Então, doutora, fala pra gente um pouquinho sobre os tipos de olheira primeiro. Tá, então olheira que se fala comumente, né, de forma cotidiana, então é a pigmentação, né, na área da pálpebra ou a formação de bolsas, tá? Então a formação de bolsas ela acontece por três modificações. Primeiro, a pele da região da pálpebra que vai ficando mais flácida, mais fina com o passar dos anos. Segundo, por causa da vascularização da pálpebra. Então, entender que a região periocular, ela é muito vascularizada, ela tem uma formação vascular muito... tem vários vasos comunicantes nessa área, ela é uma região muito vascularizada. E com o afinamento da pele, a gente vai formando alterações vasculares e o afinamento, a gente torna a pele mais azulada, mais flácida. Então, ocorre um pregueamento da região da pálpebra, progressivo, e um depósito de material de hemosiderina, que ela dá aquela conformação, aquela coloração castanha para a pálpebra. Sim. Então, como que a gente percebe que é uma alteração por edema, por cansaço, por exemplo? É quando a pálpebra ela fica inchada. De manhã, quando a pálpebra fica inchada, geralmente é por inchaço na pálpebra, ou porque a gente teve uma alimentação incorreta, ou porque a gente trabalhou demais, ou fez coisas que... Dormiu demais também, não teve uma atividade saudável no dia seguinte, e daí ocorre um edema na pálpebra, que é o inchaço. E quando esse inchaço é fixo todos os dias, né, é porque, e com o passar dos anos, com as pessoas com mais idade, tudo acontece também uma anteriorização da gordura, que é própria desta região, ela fica anteriorizada, forma a bolsa e ela também desce com o relaxamento da pálpebra. Entendi. Então, assim, tem esses dois tipos, a gente pode considerar, então, dois tipos
De classificação, ela de facilita classificação, a formação de gordura, das bolsas de gordura. Sim. Então, e a formação da bolsa de gordura, então, gente, não adianta o exercício, fazer as massagens e os exercícios faciais, né? Porque embora a gente melhore a circulação, a eliminação de toxinas, né? E até a estimulação mesmo da firmeza dessa região, quando já ocorre essa acumulação, então o caso já é cirúrgico, não é? O caso com o acúmulo da gordura, o caso vai ser uma correção cirúrgica. Tá, que é feita pelo cirurgião plástico. Isso, né? pelos cirurgiões plásticos ou por alguns oftalmologistas que se especializam na área das pálpebras. Porque aqui, mais no outro caso, né, que é o caso da pigmentação e quando fica um pouco mais inchado, que é o edema, ainda dá para você melhorar, ainda não, né? Você pode melhorar muito com os exercícios. Né? Exatamente, a drenagem é muito importante vocês fazerem exercício de drenagem diária. E tem alguns cremes que também são os recursos ou alguns tratamentos como procedimentos a laser que podem melhorar a qualidade da pele de um jeito mais rápido, que é associar todos os benefícios, né? E tem pessoas que têm normalmente já mais escuro mesmo essa região, né? Isso, que já são características genéticas, raciais também. Então não tem o que fazer. Vamos falar que não é que não tem o que fazer, mas é que assim, é um pouco mais difícil. Vocês têm que insistirem mais nos tratamentos, fazerem mais sessões, né? Ou também entender quando o dermatologista ou o especialista não consegue entregar um resultado de 100% para vocês. Entendi. Porque são características mesmo genéticas, né? Não tem muito o que fazer. E como é se aceitar, né? Porque eu acho que muitas pessoas devem chegar também no consultório com questões querendo ser diferente daquilo que se é, né? Isso é um capítulo muito difícil, né? Assim, para os cirurgiões plásticos e para o dermatologista. E agora, com todas as informações de mídia, tudo, é um pouco complicado. Eu vou citar um exemplo para vocês que é, por exemplo, um jovem que é oriental, ocidental, asiático, ele querer também ter uma face triangulada. Existem alguns recursos agora, técnicos, mas o paciente tem que entender que ele não vai mudar totalmente a estrutura, né, da pele dele, que a gente vai melhorar em etapas, né, mas não vai melhorar, assim, ter o resultado que ele quer, né, porque não tem melhor ou pior, né, isso que também eu sempre levanto a bandeira, né, da gente poder aceitar as nossas características também, sem se descaracterizar, porque muitas vezes a busca da beleza, eu digo por mim mesma, como eu já fui muito enlouquecida com isso, assim, né, como eu já busquei alguns procedimentos, né, cirurgia, nariz que eu já fiz, e que depois eu me arrependi, né, porque depois eu pensei, falei, gente, qual é o problema, né, de ter um nariz um pouco maior, mas isso assim, eu tive que passar por esse processo e até falar assim, poxa, vivenciar, porque mexer no rosto é uma coisa tão profunda, gente, assim, não sei quem já teve essa experiência de passar por um procedimento e olhar e não se reconhecer. Isso é uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, né? No consultório, é o dia a dia pra gente, inclusive. Então a gente tem que tomar cuidado de explicar para vocês com bastante atenção, porque tem vários bons recursos, só que a gente tem que usar de um jeito progressivo, às vezes numa primeira etapa, não colocar muita quantidade de produto, às vezes o produto está correto, mas a quantidade talvez foi um pouco exagerada, porque não houve um contentamento, uma explicação profissional não conseguiu explicar tudo, ou a pessoa que procura tem uma ideia que é irreal, né, que é o que ela busca às vezes no rosto de uma outra pessoa e que ela acha que o dela vai ficar exatamente igual. Sim. Então também cabe a nós profissionais ter toda a paciência de explicar para vocês até onde a gente pode chegar. Isso eu acho muito importante. Né? Sim. Isso. E também eu sinto também que pela valorização da juventude, da beleza, de uma beleza midiática, né? Então acho que as pessoas muitas vezes, muitas mulheres, mas eu acredito também até que nos homens isso também está acontecendo bastante, né? Tá acontecendo muito. De você querer parecer muito mais jovem daquilo que você é. Então, assim, a minha questão hoje é falar assim, gente, eu quero estar bem parecendo uma mulher da minha idade, não com 20 anos a menos, sabe? E eu sei que isso é muito difícil a gente aceitar, né? A idade, o tempo, as mudanças no nosso rosto. Puxa, meu rosto era assim, né? E a gente se compara até com a gente mesmo, né? Muita comparação é muito com nós mesmos. Realmente, a gente
a gente vê todos os dias, muito nas décadas, né, que a pele, que a gente vai ficando com a fisionomia diferente, até pela mudança do arcabouço ósseo, como eu estava falando com vocês, né, que é multiestrutural. Mas é muito bonito a gente também se aceitar a cada idade, né? A gente entender que a gente pode ser uma pessoa bonita, que não tem nada de ruim em ser bonita, mas apropriado para a nossa idade. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Vamos falar um pouquinho também sobre manchas. Teve uma questão que chegou sobre manchas, a gente já falou sobre o sol, né? Então isso também que tem, vai surgindo, né, tenho algumas manchinhas e... Tem pouquinho. Tem um pouco ainda, mas é normal irem surgindo manchas da senilidade mesmo, e tem as manchas da gravidez, que essa é a pergunta que chegou. Então, realmente a época da gestação é uma época que tem várias modificações hormonais grandes, né? Então, os hormônios são formados lá no hipotálamo e na hipófise, né? Principalmente na hipófise, e vão gerar todo o estímulo para o útero para a gente receber o aporte da gestação, todas as modificações. É uma grande modificação, de fato, a gestação. E uma das modificações é na adenopófise a gente estimular o crescimento junto com o hormônio gonadotrófico para a gente levar a gestação sadia e levar a gestação a gravidez. A gente também na adenopófise tem aumento de um hormônio que chama hormônio melanotrófico, né? Que é o hormônio que vai realmente de forma hormonal, ele pode causar manchas, e a gente tem que tentar ao máximo minimizar isso com o uso de fotoprotetor, e até tem alguns recursos tópicos, alguns extratos vegetais que foram sintetizados e que podem melhorar e evitar a formação de manchas. E essa pessoa na pergunta, ela me pergunta se os exercícios faciais eles ajudam então a controlar essas manchas, né? Então a resposta, segundo a doutora aqui que me ajudou também a pensar no assunto, os exercícios ajudam de maneira indireta, porque eles vão ajudar a eliminar as toxinas, melhorar a circulação, e aí sim você vai estar estimulando de uma maneira saudável, né? Mas indireta, porque a causa é hormonal. Não, então os estímulos mecânicos vão só ajudar a você melhorar o metabolismo. Melhorar a drenagem, porque quando a gente está com a drenagem, a gente diminui o edema, que é essa formação vamos falar aqui, num jeito bem tranquilo para vocês entenderem, que é assim, ocorre vasodilatação nos vasos de pequeníssimo calibre na pele, e daí ocorre uma migração do tecido do estroma cutâneo, tá? Que vai causar edema, né? Formação de água mesmo na pele, no interstício da pele. Isso pode fazer migrar junto células pequenas que são a melanina, né? Que é a melanina, que é o pigmento, pode migrar a melanina e depositar no tecido solar. Olha só, que legal saber. Ótimo, muito bom. E acho que isso a gente conversou. Outra coisa importante também é falar sobre hidratação. Vamos falar sobre hidratação agora que você falou, que eu achei interessante. A história então da drenagem, você facilita então a dinâmica de fluidos internos, né, para poder eliminar as toxinas, né, e também fazer com que uma nova água entre também nos tecidos, né? Sim, as trocas, né? As trocas. Então existe essa também, né? De íons também, de sódio, potássio, né? Também. Então vamos falar um pouquinho sobre o ácido hialurônico também? Sim, o ácido hialurônico, gente, é um produto, é um precursor de fibra colágena elástica, que é que é muito sintetizado, tá? Muito procurado pela indústria dermocosmecêutica, tá? Que ela realmente tem um benefício de fazer parte da formação da matriz da fibra colágena elástica, que são as fibras que formam uma rede de sustentação na pele. Então, vamos falar que ele é um dos principais precursores dessas fibras. Sim. E ela, eu falo também de uma maneira bem didática, assim, que ela é uma molécula que gosta muito de água, né? Então existem os preenchimentos, né, de ácido hialurônico, mas a gente pode estimular também de maneira mecânica através de alguns movimentos específicos. Um deles é o cisalhamento, que é quando você tem um movimento de deslizamento entre as camadas, uma e outra. Então a gente pode ajudar também na hidratação interna, porque a gente até agora estava falando de hidratação
também da pele mais externa. Então essa é uma maneira da gente ajudar, além das manipulações, das drenagens, também esse tipo de estímulo, né? Mas a gente pode absorver também, né, através dos cremes, o ácido hialurônico, não é? Que você comentou. Sim, através dos cremes, viu, gente? Sim. Então, como a gente até comentou antes, o creme realmente é um veículo importante, tá? Porque a pele é um grande órgão que a gente tem externo, que é responsável pela imunidade, muito pela imunidade do organismo. Ele faz muita imunidade celular, né? Então, os hidratantes, eles vão manter a barreira cutânea intacta, que a gente fala, estruturada, para evitar que a gente, né, contraia infecções ou que a pele fique muito desidratada. Quando ela desidrata muito, ela racha. Quando ela racha, ela faz pequenas fissuras, que são permeios para a gente, né, ter infecção ou encontrar, né, ou mesmo as sensibilizações acontecem muito pelas pequenas fissuras na pele, né? E as rugas as linhas de expressão, elas ficam mais aparentes quando você não tá com creme, não é? Quando a pele está desidratada. Quando a pele né? está desidratada. Isso, quando a pele está desidratada de fato. É. E com o tempo a gente até pode estimular mais ruga se a gente não hidrata corretamente. Tá. De dentro para fora e de fora para dentro, né? Sim, exatamente. De dentro para fora você fala através da nutrição, dos exercícios, dos estímulos, né? Verdade. Né? E de fora também. Né? Eu acho que isso. Quer falar mais alguma coisa? Que seria legal eu falar? Eu tenho muita coisa legal para falar. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Vamos ver se depois, se vocês tiverem algumas dúvidas. Pode mandar as dúvidas, isso. Pode mandar as dúvidas e conversar para saber um pouquinho mais sobre o trabalho da doutora Soraya. Eu vou deixar todas as informações aqui para vocês encontrarem. Ela está em Alphaville, né? Eu estou em Alphaville, eu trabalho em Alphaville, São Canadá. Paulo. A honra de ir até lá, né? Eu vou até lá, vou viajar. Mas eu gosto muito do trabalho dela, porque eu acho que ela tem uma mão leve, sabe? E que ela também respeita muito e está muito conectada com a história da beleza natural, né? Então é importante procurar profissionais que conseguem te compreender, né? E estuda, porque, gente, se a gente unir os cuidados e as rotinas de beleza natural com a tecnologia, né, e a informação, o conhecimento que a gente tem hoje, a gente tem a fonte da juventude. Exatamente, tem a fonte da gente realmente formar menos célula mutada. Sim. E até prevenir problemas maiores que são os tumores mais tarde, né? E que eles não, lembrando que não é antagônico, né, os procedimentos, tem muita coisa que é bem, os produtos mais fisiológicos, né, mais próximos daquilo que a gente mesmo produz e principalmente ajudam a estimular que o nosso corpo continue funcionando, né? Funcionando bem e saudável, né, gente? Que é a prevenção de doença, é isso aí. Tá bom. Ótimo. Então, obrigada por assistir, compartilha, comenta, curte, pode mandar as dúvidas e manda suas sugestões também para as próximas aulas, tá bom? Muito obrigada, hein? Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.